Saudações ortopédicas. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Respira fundo e aumenta a concentração. Vamos para mais um bate-papo científico. Ouçam quantas vezes quiserem este áudio no trânsito, na academia, no repouso de um plantão ou deitados na cama antes de dormir. E depois, quando estiverem mais familiarizados, já borbulhando o conteúdo que ouviram, vão mergulhar de cabeça no livro-texto. O aprendizado será muito mais rápido e eficaz, e é possível revisar quando quiserem. Não deixem de conhecer as playlists. Mandem este link para os amigos, depois sentem para discutir esse tema. Mas agora, tomem um cafezinho, deixem o Instagram de lado, foquem a atenção, ajustem o fone de ouvido e sentem que lá vem história. Porque agora vamos continuar o nosso mergulho pelo mar ortopédico com o tema Atualização em 2027, Fraturas do Húmero Proximal, segunda parte. E que tema, né? Bom, muito obrigado por estarmos aqui de novo. Eu confesso que estava bem focado revisando esse material, porque a gente não vai ficar só na superfície hoje. Com certeza não. A ideia aqui é fazer aquele mergulho profundo nas fontes mesmo, sabe? Vamos dissecar o manejo dessas soluções de continuidade do húmero proximal, mas com foco absoluto em evidências de alto nível. Exato. A gente precisa trazer o raciocínio clínico para a indicação cirúrgica e, claro, aqueles detalhes técnicos milimétricos que são muito exigidos nas provas do TELT. Isso. E assim, para começar a esquentar os motores, tem uma pergunta que é um clássico dilema de consultório e de pronto-socorro. Por que um padrão radiográfico que parece super assustador, tipo uma fratura em varo póstero-medial, tem, na grande maioria das vezes, um prognóstico conservador muito melhor do que uma lesão impactada em valgo que, olhando rápido, parece super benigna? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma daquelas contradições que separam a intuição básica da excelência ortopédica de verdade. Pois é. E para entender isso, a gente vai passar por toda a base, desde as nuances neurovasculares, as vias de acesso, até a transição da velha classificação de NIR para os critérios da MAIO-FJD. Sim, e chegando lá na frente nas estratégias biomecânicas, tipo a aumentação com cimento acrílico, o enxerto fibular e aquela escolha difícil entre placa, haste intramedular e artroplastia reversa. Perfeito. Então, vamos começar pelo terreno onde a batalha realmente acontece, a anatomia topográfica. Porque, convenhamos, antes de decidir se vai usar placa ou prótese, o domínio anatômico é inegociável. Com certeza. As maiores complicações iatrogênicas, aquelas que tiram o sono do cirurgião, elas não nascem da fratura em si, mas do desconhecimento do terreno. Exato. E o grande portal de entrada, especialmente na artroplastia para separar as tuberosidades, é o intervalo dos rotadores. É uma via verde, né? É a via segura. Se você pensar no intervalo dos rotadores, ele é um espaço delimitado perfeitamente. Medialmente, a gente tem o processo coracoide. E lateralmente o sulco bicipital, certo? Isso. Aí, superiormente, a borda do tendão supraespinal e inferiormente o subescapular. É por essa janela que a gente consegue manipular e separar os fragmentos das tuberosidades maior e menor de um jeito muito limpo. Sem causar mais dano ao manguito rotador, que já está sofrendo horrores por causa do trauma inicial. Exatamente. Só que, mesmo manipulando ali, existe um risco latente enorme ao redor da articulação. O nervo axilar, a gente sempre pode imaginar o nervo axilar como se fosse um cabo de alta tensão, sabe? Todo oculto na musculatura ali. Nossa, essa analogia é perfeita. Ele cruza de anterior para posterior, bem inferiormente ao colo anatômico, né? E ainda emite aquele ramo para o redondo menor. Mas o detalhe de prova, aquele que pega muita gente no TELT, é a distância dele. Ele viaja na face inferior do deltoide a uma distância que varia de 2 a 7 centímetros distal ao acrômio. E o pulo do gato aí é que essa distância de 2 a 7 centímetros é inversamente proporcional ao comprimento do músculo deltoide. Era inversamente proporcional. Então, quanto maior o músculo, menor a distância do nervo em relação ao acrômio. É isso que torna aquele acesso transdeltoide, o deltoide splitting, tão traiçoeiro. O nervo não tem uma coordenada fixa exata para todo mundo. Entendi.
E se a gente pensar no acesso cego, a gente está lá abrindo o deltoide, afastando, a força de retração pode acabar rasgando a fibra muscular para baixo e, de repente, acertar esse cabo de alta tensão. Exato, a divulsão desce e leva o nervo junto. Por isso a gente usa uma técnica preventiva mecânica simples, mas obrigatória. A stay suture, a sutura de contenção. Perfeito. Você passa essa sutura exatamente a 5 centímetros do ápice do acrômio. Ela vira uma barreira física indestrutível. Quando você puxa o afastador, a divulsão para ali. Blindando o ramo anterior do nervo axilar. Sensacional. E não é só ele que está em risco, né? Tem o nervo músculo cutâneo também. Nossa, sim. O músculo cutâneo entra no coraco braquial a uma média de 5,6 centímetros inferior ao coracoide. Em 75% dos casos, é a menos de 5 centímetros. Isso é muito perto. Eu fico pensando naquele cenário tenso de extrair uma cabeça humeral luxada anteriormente. O cirurgião traciona medialmente o tendão conjunto. E aí a tensão vai toda para o músculo cutâneo e para os troncos do plexo braquial. Nossa, o risco de neurapraxia ou ruptura é gigante. Bom, com esse campo minado mapeado, vamos avançar para o raciocínio clínico. Quem a gente opera e quem a gente trata conservadoramente? É a transição natural para a biomecânica. E a gente precisa falar sobre a limitação da classificação de Nery. Pois é, Nery é histórico, todo mundo aprende, mas na prática clínica moderna, as fontes mostram que a gente está migrando para a classificação meio FJD, focada em fratura, articulação e desvio. Sim, a meio FJD, Fracture Joint Displacement, porque os limites para o tratamento conservador hoje são muito rígidos e objetivos. O desvio entre os fragmentos tem que ser estritamente menor que 1 centímetro, certo? Menor que 1 centímetro, exato. E a sobreposição da tuberosidade com a cabeça humeral não pode passar de 20%. 20%. Ou seja, margem de erro quase zero. Mas isso nos traz de volta àquela contradição do início. A radiografia assustadora em varo posteromedial versus o valgo impactado. O varo posteromedial visualmente é feio mesmo, mas a métrica para tratamento conservador nele é bem generosa. Tolera-se um aumento da distância acromiohumeral de até 20 milímetros. 20 milímetros é bastante coisa para tolerar no conservador. E quando que a cirurgia vira indicação absoluta nesse padrão VPM? Quando o desvio em varo passa de 45 graus, ou se a tuberosidade maior subir de 10 a 15 milímetros acima da cabeça. Certo, mas aí a gente olha para a fratura impactada em valgo. Parece organizadinha, só que a literatura é categórica. Tem um prognóstico conservador horrível, com 55% de chance do paciente perder mais de 10 pontos no score DASH. Por que a biologia pune tanto valgo? A palavra-chave aí é isquemia. E a estrutura anatômica que explica isso é a dobradiça medial, o medial hinge. Dobradiça medial. Conta mais sobre isso. Então, quando você tem a impacção em varo, o periósteo medial muitas vezes dobra, mas não rasga totalmente. Ele fica ali mantendo um pouco de irrigação que vem da artéria circunflexo-humeral anterior. Tipo um cordão umbilical preservado. Exatamente isso. Agora, no valgo acentuado, quando a superfície articular aponta lá para cima ou para a lateral, essa dobradiça medial é rasgada violentamente. Rompe tudo. Rompe tudo. E sem esse suporte vascular, a taxa de osteonecrose e pseudoartrose explode. Por isso a indicação cirúrgica é muito mais agressiva no valgo impactado. A gente tem que tentar devolver a viabilidade biológica da cabeça. Faz todo sentido. É a biologia punindo a isquemia. E falando em cirurgia, o padrão ouro atual para muitos casos acaba sendo a placa bloqueada, né? Sim, a osteossíntese com placa. Mas ela tem um calcanhar de Aquiles enorme se os princípios biomecânicos forem ignorados. O suporte medial, a falta do calcar. Eu gosto de usar uma analogia da engenharia. Fixar uma placa bloqueada num osso super osteoporótico, sem ter o suporte do calcar ali na medial, é exatamente como construir a marquise de um prédio gigantesco sem botar os pilares de sustentação. Perfeito. O colapso mecânico em varo é inevitável. Não adianta nada a placa ser super forte se não tem calço do outro lado. E é por isso que a gente vê aquelas estratégias de aumentação biomecânica despontando para a prova de título, né?
Enxerto fibular intramedular, por exemplo. Sim, a fíbula serve perfeitamente como esse pilar interno. Mas o que as fontes destacam com uma força absurda é a aumentação com cimento acrílico, o PMMA, direto nos parafusos bloqueados. Nossa, e os números são impressionantes. O texto cita que o uso do cimento derruba a taxa de falha do implante de 9% para 1,3%. É uma queda brutal. Só que, claro, botar cimento lá dentro acende um alerta vermelho. Sim, como não acender, colocar cimento na cabeça humeral? Não corre um risco enorme de extravasamento intraarticular ou até uma necrose térmica da cartilagem? Esse é o grande medo, mas o protocolo cirúrgico contorna isso muito bem. Primeiro, você não cimenta todos os furos. Você escolhe estrategicamente apenas 3 parafusos centrais para a injeção do PMMA. Só 3? Só 3. Já é suficiente para dar um suporte absurdo em osso osteoporótico. E para evitar o vazamento articular, antes de injetar o cimento, você limpa a cânula do parafuso e injeta de 2 a 3 cilindros cúbicos de contraste iodado sobre fluoroscopia. Ao contraste iodado é uma sacada da física, né? Porque o contraste é muito mais fino, tem uma viscosidade bem menor que o cimento. Exato. Se você olha no flúor e o contraste que é fininho não vazou para articulação, você tem certeza de que o cimento grosso também não vai vazar. Brilhante! E sobre os parafusos entrarem na articulação depois, o cut-out primário ou secundário? Esse é o erro técnico mais comum da placa bloqueada. A regra de ouro é sempre usar parafusos mais curtos no segmento articular. Você mede com o medidor de profundidade e subtrai de 5 a 10 milímetros da medida final. Tem que subtrair, não tem jeito. Isso reduz muito aqueles índices de osteonecrose parcial por perfuração que historicamente batiam ali nos 4%, né? Exatamente. Agora, e quando a placa não é opção de jeito nenhum? Tipo um colo cirúrgico puramente instável ou uma cominuição insana num paciente idoso? Aí a gente muda o arsenal. Entram as hastes intramedulares ou a substituição articular de vez. Vamos falar das hastes primeiro. A terceira geração de hastes é mecanicamente excelente para o colo cirúrgico instável. Mas tem a questão da redução prévia. E esse é o ponto crítico. A haste não perdoa. As fontes mostram que a taxa de consolidação é alta, sim, mas o risco de osteonecrose dá um salto bizarro. Ele vai de 2% se você tiver uma redução anatômica perfeita, Para assustadores 60% se a redução for pobre, especialmente naquelas fraturas em 3 ou 4 partes. 60%. É praticamente programar a falha da cirurgia se não reduzir direito antes de passar a haste. O ponto de entrada já machuca um pouco o manguito, você fresa o canal e ainda sem redução alinhada, Osso muito ruim ou fratura muito fragmentada no idoso, a preservação articular já não faz mais sentido. o que nos leva ao campo das artroplastias e a grande briga. Hemiartroplastia versus artroplastia reversa, a RSA. É uma briga boa. Na hemiartroplastia, a gente tem aquela técnica clássica de cimentação, a Black and Tan. Black and Tan. Isso. Você usa o cimento distalmente para fixar a haste na diáfise, que seria a parte preta, e proximalmente você compacta enxerto esponjoso livremente, a parte tan, para tentar estimular a cicatrização das tuberosidades em volta da prótese. Cá, mas aí eu te faço uma provocação baseada nas fontes. Considerando que a consolidação dessas tuberosidades é justamente o tendão de Aquiles, da hemiartroplastia, resultando em migração proximal e uns resultados funcionais péssimos quando falham, a RSA não deveria ser a escolha universal hoje em dia para essas fraturas complexas no idoso. Olha, é um raciocínio muito lógico e as evidências estão tendendo muito para isso. A RSA, a reversa, demonstra uma sobrevida maravilhosa de 94% em um ano nesses idosos com mais de 70 anos. Ela é muito mais previsível, né? Não depende da cicatrização do manguito para funcionar a elevação. Exato, ela é previsível. E para lesões onde o suprimento vascular foi a zero, como as fraturas do colo de junto, disengaged neck, ela brilha. Mas a hemiartroplastia não está morta. Por quê? Onde ela ainda tem espaço? Tem espaço naqueles pacientes um pouco mais jovens, ali na casa dos 50, 60 anos. Pacientes que têm fragmentos ósseos grandes e íntegros das tuberosidades. Ah, onde o potencial biológico de consolidação ainda é alto. Isso. Se o cirurgião fizer um posicionamento impecável da haste,
acertaram a retroversão, a altura e fizeram uma técnica de sutura das tuberosidades muito firme, a preservação anatômica da hemertroplastia ainda oferece a melhor cinemática glenomeral. Entendi, mas exige uma precisão técnica quase utópica. Sim, o problema é que ela não perdoa erro de cálculo nenhum. Bom, e já que estamos falando em falhas e erros de cálculo, o desfecho de qualquer procedimento ortopédico pode acabar caindo nas complicações, né? É o terror das provas e da vida real. Com certeza. Abordar o manejo da complicação é onde o aprendizado se solidifica. A gente falou da osteonecrose induzida por dissecção ou naquele padrão em valgo, mas e a pseudartrose? O non-union? A pseudoartrose é a consolidação viciosa, o malunion. Tem uma expressão muito descritiva no texto sobre as pseudoartroses móveis do colo cirúrgico. Eles chamam de efeito para-brisa ou windscreen wiper effect. Nossa, essa imagem é muito boa. A diáfise do húmero fica agindo como uma alavanca enorme. Como não consolidou no colo, a cada movimento do braço do paciente, a ponta proximal da diáfise fica raspando de um lado para o outro dentro da cabeça humeral. Exatamente como a palheta de um para-brisa. E esse micromovimento destrói tudo, impede a vascularização de chegar e vai reabsorvendo o osso metafisário. Para salvar isso, não tem jeito, é abordagem de salvamento com placa bloqueada hiperestável e enxerto estrutural. Para preencher aquele buraco que o osso varreu, né? Mas aí eu te trago um dilema ético-cirúrgico que os residentes adoram debater. Imagina um paciente muito idoso, 85 anos, que foi tratado de forma conservadora. Um ano depois, ele desenvolve uma consolidação viciosa, bem grave, com uma limitação óbvia de arco de movimento. Só que a demanda funcional dele é baixa e o CCI, o índice de comorbidades, é altíssimo. A gente olha o raio-x torto e pensa, devemos revisar? A resposta curta e grossa, baseada nos trabalhos do Torrens e do Lopes, que as fontes citam, é não. Não mexe. Não mexe. Em populações muito idosas com baixa demanda, essa limitação de amplitude tem pouquíssimo impacto na percepção subjetiva de qualidade de vida deles. Porque eles adaptam, né? Conseguem comer, se vestir, usando o membro abaixo da linha do ombro, geralmente sem tanta dor. Exatamente. Se você reopera um paciente desse, com CCI alto, você traz muito mais morbidade, risco de infecção, anestesia, sangramento, do que um benefício real. É crucial alinhar expectativas fisiológicas do paciente com a imagem que você está vendo. A gente não trata raio-x, né? Tratamos o paciente. Bom, chegamos àquele momento de consolidar tudo. O nosso resumo obrigatório, a take-home message com os 10 pontos fundamentais para a prova de título e para a vida clínica. Vamos intercalar. Eu começo. Combinado. Manda a primeira. Número 1. O tratamento não operatório exige limites muito estritos. Desvio menor que 1 centímetro e menos de 20% de sobreposição da cabeça humeral. Número 2. Aquela radiografia feia, a fratura com impacção em varo posteromedial, VPM, tem um prognóstico conservador bem melhor do que as impactadas em valgo. O valgo destrói a dobradiça medial e o risco de necrose avascular é enorme. 3. Topografia pura. A distância anatômica crítica do nervo axilar é de 2 a 7 centímetros distal ao acrômio. E, lembrem-se, vias transdeltoides exigem a stay suture, a sutura de contenção, passada a 5 centímetros do ápice do acrômio. Ponto 4. Na osteossíntese com placa bloqueada, a restauração e o suporte do calcar, da coluna medial, são absolutamente inegociáveis. Sem eles, o colapso em varo por fadiga do material é certo. 5. O pulo do gato da aumentação. O uso de cimento acrílico através dos parafusos diminui a falha de síntese para espetaculares 1,3% em ossos osteoporóticos. 6. As hastes intramedulares não perdoam má redução. Elas exigem redução anatômica prévia. Reduções insatisfatórias antes da passagem da haste elevam o risco de osteonecrose para até 60%. 7.
A falha na consolidação e no posicionamento das tuberosidades é a principal causa de maus resultados na hemiartroplastia. A técnica Black and Tan tenta induzir isso, mas não tolera erros. Ponto 8. A complicação mais comum das placas bloqueadas ainda é a penetração articular dos parafusos, seja primária por erro de medida ou secundária por colapso. Por isso, encurtem os parafusos cefálicos em 5 a 10 milímetros. 9. Para aquelas fraturas de colo disjunto, o disengaged neck ou fraturas supercomplexas em idosos acima de 70 anos, a artroplastia reversa oferece resultados funcionais muito mais previsíveis e com menor índice de revisão do que a fixação interna. E a 10ª? Essa é para o PS. Avaliação do manguito rotador no momento do trauma agudo não é preditor de função no tratamento conservador. Pedir ressonância magnética de rotina nessa fase aguda é totalmente desnecessário para a conduta inicial. Perfeito. 10 mandamentos sólidos para o TELG. Mas, para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu sei que você preparou uma reflexão final baseada no texto, olhando um pouquinho para o futuro. Sim, é uma reflexão provocativa mesmo. A gente viu como o planejamento paciente específico, os softwares em 3D, revolucionaram a artroplastia na última década, certo? Com certeza, modelagem e guias específicos. Então, as fontes apontam que isso está a um passo de se tornar o novo padrão ouro para guiar a osteossíntese complexa de húmero proximal também. Imagina só, reduzir as complicações e otimizar a trajetória de cada parafuso no ambiente virtual. Você define o melhor pull-out strength e previne o cutout muito antes de fazer a primeira incisão. Toda tentativa e erro sai do centro cirúrgico e vai para a tela do computador. A reflexão que fica para quem está nos ouvindo é: como essa tecnologia 3D vai mudar a nossa curva de aprendizado na traumatologia nos próximos 5, 10 anos? Nossa, é a engenharia virtual substituindo a intuição do raio-x, né? Incrível. Bom, fica essa semente plantada para todo mundo refletir. Muito obrigada pela companhia nessa análise densa. E para quem nos acompanha, não deixem de revisar, discutir os casos e aplicar esses conceitos. Até o nosso próximo encontro no Mar Ortopédico. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima.